Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Quiz Podcast. E, Gustavo, sempre entrevistas legais. Aliás, vejam as entrevistas do canal, porque tem cada entrevista muito bacana. Tem sobre medicina, sobre direito, sobre artista, político. Tem de tudo um pouco, né? Vamos falar os nomes que já passaram aqui. Gui Santana, Rodrigo Cárceres, Saideira da Praça é Nossa, Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, Manga, nosso prefeito aqui, Marum, Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, Quevedo, prefeito de Araçoiaba. Exatamente. Então, quer dizer, vem tudo. O Ricardo, dono da construtora Planeta, um dos grandes empresários que nós temos aqui. Então, a gente tem muita gente. Pavorô, de ufologia, o Pacatini, que é a nossa maior audiência, gente. Acreditem se quiser. Ufologia tem uma força gigantesca, não é no Brasil, é no mundo. Esse homem veio aqui, fazia 20 anos que ele não dava entrevista para nenhum veículo de comunicação. Ele veio para cá e nós estamos com 72 mil visualizações. Quer dizer, uma porrada. E continua crescendo, né? Porque é streaming, fica aí, né? Fica à disposição para você assistir. Então, o Edson Boaventura também está estourado. Felipe Beccari, que é deputado federal, monstro também. E falar nisso, a gente vai fazer um evento muito bacana essa semana. Nós somos convidados para fazer os 10 anos do setor imobiliário. É a premiação geral dos melhores em vendas e vai ser uma grande brincadeira, porque não é só o lado sério disso aí, porque o setor imobiliário é muito sério, né? Trabalha com números e tal. Nós vamos fazer de uma maneira descontraída, agradecer a JCR e a Lidera por essa força aí. E vai ser uma festa de gala, né? Festa de gala. Olha que legal. Vai ser o Oscar. O Oscar do setor imobiliário. Eles só contrataram os caras errados. Se for para ser sério. Para ser sério. Né? Tá, já era. Anuncia o nosso convidado aí. Vamos falar sobre ele. Olha, ele é natural de Recife, mas mora em Sorocaba desde os 6 meses de idade. Tem 31 anos, é noivo, é formado em medicina pela Universidade Metropolitana de Santos e em cirurgia pela PUC de São Paulo, que eu acho que o campus é aqui, né, em Sorocaba, né? Exatamente. E se especializou em urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, e atua no Hospital Israelita até hoje, com foco em uro-oncologia. Quando as palavras que a gente não está acostumado, a gente erra mesmo, né? E andrologia e saúde sexual masculina. Além de muitos cursos. Gente, é tanto curso que eu falei assim, eu não vou botar nenhum, porque seria até maldade com os outros. E muitas especializações. Estamos aqui com o Dr. Gabriel Franco. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Nossa, eu fui ver seu currículo, né? É muita coisa. Você tem 31 anos, como você consegue tempo para fazer tanta coisa? Realmente, a área médica acaba demandando bastante da gente. E desde cedo você acaba focando quase que mais do que 100% da sua vida na área de formação. Então, para chegar ao ponto de você chegar, ser um especialista, são 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. E ainda mantendo especializações. Hoje ainda faço uma pós-graduação em cirurgia robótica e uro-oncologia no próprio Albert Einstein também. Nossa. Então vamos lá, doutor, você já falou um negócio interessante. Eu vim de São Paulo, então conheço, né, o Albert Einstein, Sírio-Libanês. O que esses hospitais têm de diferente? Porque é um selo, é uma marca. Você fala, olha, eu atendo no Albert Einstein. Cara, parece que cola um selo nas costas. Por quê? O que eles realmente têm de diferente lá? São os melhores do Brasil? Realmente assim. O Sírio-Libanês eu acabo que eu não conheço tão bem, mas o Hospital Israelita Albert Einstein ele tem uma coisa diferente do que os outros locais, que é uma sistematização do cuidado. Então, no fim das contas, profissionais que trabalham lá, eles têm que seguir regras à risca. Em outros locais, às vezes, isso é um pouco mais flexível. Sim. Então, no fim das contas, quando você tem um paciente internado lá, você sabe que a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe dos outros médicos que podem cuidar do seu paciente vão tratar da mesma forma. Vai ser sempre igual, porque todo mundo faz igual. Protocolar padrão, e sistemático. Né? É um padrão de qualidade que vai ser cumprido para todo mundo. E está entre os melhores do mundo mesmo? É o melhor hospital da América Latina, né? Sim. Então, tem um ranking que chama Newsweek, que ano após ano começa a sair uma nova área do Albert Einstein que virou a melhor da América Latina. E como hospital em geral mantém sendo, e se mantém como os melhores do mundo realmente. Caramba, e você passou em primeiro no quê? Na especialidade da urologia.
na época de prestando a residência médica, né? Quando a gente termina a faculdade, para você virar especialista, você faz uma segunda prova. Então, você terminou, você vai prestar vestibular, você compete com muitas pessoas para entrar em medicina. Depois que você passou em medicina, você vai competir só com médicos para passar numa residência de área básica, por exemplo, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia. E depois que você já passou, nessa você vai competir, por exemplo, no meu caso, só com cirurgiões para entrar em urologia. O funil só vai piorando. São menos candidatos, mas com um nível aí de competição um pouco mais pesado. E aí você passou primeiro. Graças a Deus. Aí você falou, chupa pra todo mundo. Agradeci, foi muito bem. Muito bem. Caraca, isso é pra você contar pros teus netos, né? É muito louco. Caraca. Calma que ele ainda tá noivo. Mas quanto tempo você estuda? Porque tem que ter um segredo. Tem que ter um segredo, porque a gente tem maior dificuldade de estudar, cara. Eu me formei em propaganda e marketing, estudava meia hora por dia. No fim das contas, eu tenho a impressão de que estudo hoje em dia, cada vez mais se está estudando sobre estudar, né? E então você chega a conclusões de que não é quantidade, é qualidade. Então você tem que aprender no seguinte, às vezes a pessoa fala assim, vou ficar 10 horas estudando. Isso. Se nessas 10 horas não fez de uma forma que você busque conhecimento de verdade, mas está lá lendo o negócio, não está aprendendo nada, quase dormindo, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Então, hoje em dia tem um monte de método de estudo. O que eu sempre fiz foi um que chama Pomodoro, que é você estudar um pouco, pausa um pouco, estuda um pouco, pausa um pouco. Vai tomar uma água, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa e volta para estudar de novo. Achei que tinha a ver com macarrão. Você falou Pomodoro. Eu não sei nem por causa do motivo desse nome, para ser bem sincero, eu não sei. Mas você vai, esgotou, parou, cansou, para. Não adianta você persistir porque você acha que você bateu aquela matéria, aquele ponto, só que você passou sem entender. Aí você não vai voltar naquilo lá porque você achou que você já viu. E no fim das contas você não aprendeu nada e foi uma perda de tempo total. Então acaba que... É um método, né? Exatamente. Nossa, porque nós estamos falando com alguém muito inteligente. Não né? Porque, viu, estuda o tempo que ele estudou. Não ia chegar. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. E aí, vamos colocar Sorocaba no meio desse ranking aí. Sorocaba, porque assim... A pessoa que está em São Paulo, eu estou falando pela minha mãe. Ela tinha lá o plano da CESP, que era um bom plano de saúde, depois passou para a Prevent, que é pós-velho. Aí ela falou assim, puxa, eu vou para Sorocaba. Qual a preocupação dela? Será que tem bons médicos? E eu queria que você respondesse isso. Eu considero que, assim, bons profissionais tem em todos os locais. Isso ninguém tem dúvidas. Tem a ver com princípios, com estudo, com valores. Então não tem porquê em um local ter profissionais melhor do que em outro local. Sim. O que existe são estruturas para que o cuidado geral fique melhor ou muitas vezes intermediário ou até, infelizmente, em alguns locais até inferior. Mas via de regra o que a gente vê é que aqui também tem muitos bons profissionais. Não é porque você está no interior que não vai ter um profissional de excelência. Não tem porque, às vezes, muitas vezes, por exemplo, um exemplo nosso, né? Poxa, morar em São Paulo. Loucura, trânsito, perde metade da vida fora de casa sem ser porque você está fazendo algo útil e sim porque você está tentando sair de lugar e chegar em outro. Exato. Brinquei com a minha noiva hoje. Eu saí do consultório, cortei o cabelo, cheguei no hospital, fiz uma cirurgia, cheguei aqui num tempo que eu não teria saído de casa até Albert Einstein, entendeu? Então, assim, você consegue fazer múltiplas atividades dentro de um cenário totalmente diferente e não tem por que a qualidade ser inferior. É semelhante. Quando você diz de estrutura, é o laser, é a ressonância, o que é que falta em alguns lugares, os lugares mais distantes assim dos grandes centros? O que acontece muito dentro da nossa especialidade da urologia, a gente trabalha com muita tecnologia. Então você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, para próstata, existe a cirurgia que ela é aberta, que basta 2 mãos do cirurgião e um material simples. Existe a cirurgia laparoscópica, que é aquela famosa dos furinhos, que você vai ter materiais de um pouco mais complexidade. Existe a cirurgia robótica, que hoje em dia é a mais moderna para esse tipo de procedimento. Um exemplo, aqui em Sorocaba tem 1 robô. No Albert Einstein tem 10, entendeu? Então, é muito disparo em relação ao que você tem de disponibilidade, porque esse robô funciona para 1 cirurgião por vez. Então, e não é só urologistas, tem outros profissionais que estão utilizando aquele mesmo equipamento. Então você fica um pouco, entre aspas, rendido àquilo que se você precisar, você vai ter disponível, e aquilo que você vai precisar, você pode não ter disponível. O exemplo do laser é um dos tipos de materiais que a gente usa muito para cirurgia de cálculo urinário. Então hoje em dia é muito raro existir uma cirurgia que você corta o paciente para tratar um cálculo urinário. A gente faz tudo por dentro do canal urinário de via endourológica, que é o nome. Vai por dentro do canal, é um aparelho fininho, que tem uma câmera na ponta e uma via que passa esse laser. O próprio laser fragmenta o cálculo até ele ter um tamanho que saia pelo próprio canal urinário
e aí a paciente fica livre de cálculos. Que tamanho de pedra você já viu? Existe cálculos muito grandes. Que existe é muito grande, assim, 5, 7 centímetros. O quê? 5, 7 centímetros, grande sinuca, realmente. E também existe cálculos pequenos que podem causar problema para os pacientes. Cálculos maiores, de longo prazo, às vezes estão relacionados à infecção e pode até gerar perda renal. Pode? Pode sim. Então é uma coisa assim, tem que acabar se cuidando para que isso não aconteça. Falam que a dor é absurda. É uma das piores que existe, assim. Acho que classificar dor é uma coisa muito difícil. Porque não existe não existe nenhum exame que meça a dor. É verdade. Então é a sua impressão. E de repente você pode ser mais ou menos sensível do que o Chuca, do que eu, e cada um vai ter seu princípio. Seu então, limite. acaba que é muito difícil de se avaliar isso de uma forma objetiva. Mas pelos scores de dores que existe, etc., é uma das piores dores que existe. Já teve, né? Eu falo que eu já tive, uma vez eu tive uma dor. E tipo, eu não conseguia nem levantar, fico me contorcendo de dor. Aí uma amiga minha falou assim, não, entra no meu carro que eu vou te levar para o hospital. Aí a gente foi, quando passou no quebra-mola, eu falei, pum, passou a dor. E eu nunca mais tive, isso deve fazer uns 9 anos. A dor passou ali naquele quebra-mola, bendito quebra-mola, e nunca mais eu tive. Ou expeli naquele momento, não sei o que aconteceu. É bem provável mesmo. O que acontece muito com o cálculo urinário é o seguinte... As pessoas acham que a pedra descendo no canal urinário machuque, é isso que vai gerar dor, e na verdade não é. O que gera dor de cálculo renal é a obstrução do canal do ureter. Quando o cálculo ele sai de dentro do rim, ele cai dentro do ureter, que é o canal urinário, isso vai entupir a urina de descer, como se fosse um encanamento entupido. É um encanamento como qualquer outro. Passa um líquido que é a urina, e esse encanamento entupido gera dilatação do rim. E essa dilatação distende os nervos que ficam em volta do rim. E aí dá aquela dor que derruba a pessoa. Realmente é uma dor muito forte, lancinante. E é engraçado, porque às vezes assim, não tem a ver com o tamanho do cálculo. Um cálculo pequeno pode gerar obstrução, que vai gerar dor. Não quer dizer que o cálculo é maior, vai ser pior, nada disso. O que é o grau de obstrução ali que vai causar o pior ali. Disfunção renal, alteração de função dos rins. Ou mesmo o quadro de dor maior. É que, teoricamente, né, o cálculo que é muito grande nem entra no canal, né? Se ele for muito, muito grande, não entra. Mas o que pode acontecer é que a junção do rim com o canal urinário é como um funil. Então, por mais que ele não entre, ele pode embicar ali e causar obstrução da mesma forma. Essa região chama junção ureteropiélica. E aí, quando tem um cálculo na JUP, né, que a gente fala de uma forma mais fácil, para não ficar esse nome gigante, ele pode encaixar ali e causar os mesmos sintomas como se estivesse entrando no canal. Entendi. Meu Jesus, caramba. Ô, doutor, é assim, falando sobre urologia, qual a doença que mais afeta o homem hoje em dia? Isso é uma pergunta assim, difícil, por quê? O homem, exclusivamente homem, o homem como qualquer pessoa, porque assim, existem doenças que são eminentemente de qualquer ser humano. Hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, principais causas de mortalidade, é infarto, AVC. Então isso pode acontecer com qualquer um. E não são do escopo do urologista tratar isso. O urologista acaba tratando as doenças específicas masculinas e as doenças do trato urinário, que pode ser masculino e feminino, como a gente estava conversando agora de cálculo. Então, das doenças que o urologista trata do homem, são mais comuns a gente ter as alterações sexuais, né? Na área sexual a gente pode ter disfunção erétil, ejaculação precoce, perda de libido, coisas que podem ter a ver com a parte da saúde sexual. A gente tem as questões relacionadas a tumores, então você pode ter tumor na próstata, no testículo, no pênis, nos órgãos que são comuns, como bexiga, rins. Isso tudo assim, tem um volume muito grande. Litíase também é uma doença muito prevalente, cerca de 10% da população tem litíase. Então, uma a cada 10 pessoas tem cálculo renal. Cara, chama litíase. Litíase. Litíase é cálculo renal. Cara, aprendi mais uma. Tá vendo? Doutor, todo mundo tem medo de... Eu, né? Tô falando todo mundo. Tem um primo? Vou fazer 48. O vizinho do meu primo pediu pra perguntar. Tem um amigo. Cara, do toque, velho. Parece que tira a dignidade do homem. É uma grande bobagem que eu tô falando. Os homens do Brasil não levam isso a sério. Mas tem isso. Eu queria chegar a um ponto que o médico fosse ver de raio laser, assim, de longe. Mas tem o toque. E tem que fazer. E por que tem que fazer o toque e o PSA? PSA, tá vendo? Exatamente. Estou informado. É porque eu tô com medo, é por isso que eu tô me informando. Já tá pensando em fugir, né? Então, você já fez? Não fiz. Nunca fez? Não, porque eu vou fazer 50. Eu fiquei muito chateado,
porque o médico fez, depois não me ligou, não falou comigo mais. Sabia que veio essa piadinha ruim. Sabia que veio essa piadinha ruim. Se for pra fazer, pelo menos paga um jantar. Paga um jantar, pense em alguma coisa ali. Cineminha, né? Não, mas brincadeiras à parte, o que é muito importante dentro disso? Quando a gente fala de toque retal, a gente está pensando em rastreio do câncer de próstata. Isso. Basicamente, o que é o rastreio? Sim. É a gente fazer algum exame ou alguma intervenção para descobrir se a pessoa tem a doença. Certo. Qual o objetivo disso? Tratar antes que fique grave. Sim. Porque se eu fosse esperar dar sintoma, eu poderia esperar, a doença poderia ficar mais grave e a gente ia descobrir sem ter feito toque retal, por exemplo. O princípio do câncer de próstata é que quando você tem uma doença em estágio inicial, a chance de cura passa de 90%. Passa de 90%. Então, qual que é o princípio disso tudo? Vamos descobrir enquanto está começando. Salvar a vida. Antes que fique ruim. E aí, por que a gente faz o toque retal e o PSA? Porque os dois têm taxa de falha. Se eu fizer só PSA, eu posso ter ali 15, 20% de casos que vão vir falso, negativo, ou seja, o PSA está normal e o paciente tem câncer. Entendi. Ele só não saiu nesse exame. Então, o toque retal também pode acontecer isso. Eu fazer o toque retal e o tumor está num lugar que não dá para tocar, que a próstata parece um órgão sólido. Pensa assim, uma ameixa. Se você aperta de um lado e o tumor está do outro, você não vai sentir no toque retal. Então você diminui a chance. É como se fosse um double check. Exatamente. Então você vai ter tumores que você pode pegar de uma forma, como você pode pegar de outra. Quando você junta os dois métodos, a chance da detecção fica muito maior. E o que acontece, por exemplo, o cara que tem próstata, o que é? Você vê um caroço, você vê o quê? Exatamente, você vê uma mudança na textura. Então, se você, um exemplo aqui pro pessoal da audiência, né? Se você apertar a sua mão, tem aquele músculozinho aqui entre os ossos. Tem uma estrutura um pouquinho firme. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Isso, mostra aí. Isso. Aí se você apertar, tem essa textura que chama fibroelástica. A próstata tem essa estrutura. Certo. Se você aperta e vem como um osso, é duro, é diferente. Se apertar aqui e aqui. Certo. E é isso que dá a diferença no toque retal. A gente sente uma parte mais endurecida, a gente sente um nódulo. Certo. Que é o famoso nódulo na próstata. Que pode ser benigno como pode ser maligno. Pode, mas esse nódulo doloroso, mais endurecido, classicamente é maligno. E você já dá notícia na saída? Na hora do toque retal é sempre suspeita. Tá, para você confirmar que tenha tumor na próstata ou em qualquer outro órgão, via de regra, biópsia. Qual que é o caminho que a gente faz hoje em dia com tecnologia um pouco mais moderna que a gente já tem? Classicamente fez PSA ou fez toque retal, partia para biópsia. Sim. Biópsia invasiva, um exame que perfura a próstata, tem risco de infecção. Eu fiz. São coisas que podem ser um pouco desagradáveis. Sim. Então hoje já existe a ressonância da próstata. E a ressonância tem o princípio de que ela pode tirar a dúvida. Por exemplo, tem um PSA um pouco aumentado. Será que esse tumor ou só é uma próstata um pouquinho maior? Eu posso fazer uma ressonância. Se a ressonância vier com um nódulo suspeito, eu vou biopsiar. Segunda vantagem da ressonância é que se ela tiver em um local específico mais escondidinho, a pessoa que for fazer a biópsia vai olhar e falar, naquele cantinho tem um nódulo, vou fazer uns fragmentos a mais naquele canto. Então a chance de detecção também aumenta. Então acabou que hoje em dia a gente faz PSA toque para todo mundo, veio suspeito, ressonância, veio suspeito, biópsia. Confirmou, aí vai partir para a parte de tratamento. Eu já fiz tudo isso. Mas eu não tenho câncer, mas eu tenho a minha próstata dilatada, entendeu? Aí o médico, para ter certeza que não era nada assim grave, eu fiz biópsia, fiz ressonância, fiz um monte de coisa. Perfeito. Isso também é uma coisa importante de saber, que a próstata aumentada não quer dizer câncer. São duas doenças, alterações que se dá na próstata. Uma chama hiperplasia prostática benigna, não é câncer, e o outro chama câncer de próstata. A hiperplasia prostática benigna, ela é muito relacionada à parte do canal urinário. Então, como o canal urinário passa por dentro da próstata, isso obstrui e fica mais difícil da urina passar. Por isso que dá mais sintoma urinário em quem tem a hiperplasia benigna do que quem tem câncer. O cara faz xixi várias vezes. Vai várias vezes, o jato fica fraco, precisa fazer esforço para a urina sair, acorda à noite para urinar. Quando tem vontade, às vezes precisa correr para ir ao banheiro. São todos sintomas de próstata aumentada. Não só disso, pode ser outras coisas, obviamente, mas são sintomas clássicos, que antigamente se chamava de prostatismo. Hoje a gente nem usa mais esse termo porque tem outras doenças que causam o mesmo sintoma. Então, colocar o nome de prostatismo e de repente não é a próstata, fica meio inadequado, né? Então, é um nome meio antigo. Você falou que tem 90% de chance se foi descoberto logo no início. Isso. E vamos lá que o cara é teimoso, não foi fazer o exame ou por desconhecimento e tal. Quais são os sintomas reais? Assim, tem várias fases da doença, né? Então, como toda doença, pode ter sintomas variáveis. Mas o câncer de próstata ele pode espalhar para outros órgãos do corpo. Da metástase. Exatamente, o nome científico é metástase.
E o local mais comum de dar metástase do câncer de próstata é para osso. Osso? Osso. Pode dar em osso da bacia, osso da coluna. Aí, depois que passou pela bacia e coluna, pode dar em qualquer outro osso do corpo. E aí esse osso pode fraturar. O paciente pode, por exemplo, em ossos da coluna, se ele tiver uma fratura patológica, pode perder movimento. Então pode ficar paraplégico por conta do câncer de próstata. Olha só. Outra coisa que pode acontecer quando ele cresce muito localmente, ele pode obstruir os 2 canais urinários dos rins, os ureteres. E aí pode causar perda renal bilateral. O paciente pode entrar em diálise, por exemplo. Então são complicações sérias que podem acontecer no paciente. Obviamente que não acontece do dia para a noite. Sim. Depende de uma doença que progride. Mas são factíveis de acontecer. Olha gente. só. Você vê que importante. Quanta informação Exatamente. importante. Gente, não tenham vergonha, não tenham preconceito, Exato. porque é muito mais você ter a sua saúde em dia do que qualquer outro tipo de preconceito. Exato. Com certeza. Eu fiz de tudo para saber se eu tinha alguma coisa mais grave e graças a Deus não tinha. Amém. Entendeu? Que coisa. Doutor, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Quais são as mais comuns? Até o termo DST meio que a gente tirou um pouco da prática. A gente trocou doença sexualmente transmissível para infecções sexualmente transmissíveis. Ah, entendi. Por quê? A gente tem uma cultura muito grande com terminologias que são politicamente corretas, no sentido de não ser ofensivas para quem tenha. Sim. E DST virou um termo pejorativo tempos atrás. Exato. E aí se transformou em infecções, agora a gente fala ISTs. Mas no fundo é a mesma Não, coisa. é. A gente acaba mudando a terminologia por uma questão de respeito com o paciente, Claro. tudo isso. Mas então, a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis que são sistêmicas. Então, por exemplo, HIV, hepatites, são doenças que vão dar no corpo todo, né? Que podem espalhar, fica no sangue, transmite de forma sanguínea. E tem as doenças sexualmente transmissíveis que são locais do órgão genital. Então a gente tem HPV, a gente tem as uretrites, que existe a gonorreia, a clamídia, a gente tem múltiplas... Existem outras lesões que podem acontecer do tipo donovanose, sífilis. Tudo isso pode dar no órgão sexual e tudo isso tem tratamento e a grande maioria tem cura. Então é muito importante qualquer tipo de sintoma desse tipo procurar atendimento que com certeza uma forma de ajudar vai ter. Eu vejo nos postinhos e tal, falando sobre HPV e principalmente é perigoso mais para a mulher do que para o homem. E por quê? Eu estou falando uma besteira. Não, absurda. é verdade. O HPV ele tem alguns subtipos, como todo vírus, né? Tá. Ficou famoso na época da Covid-19. Isso. Por que é 19? Por que não é 18, não é 17? Porque existe um monte de coronavírus. Sim. HPV também existe um monte. Mais de 50 tipos, assim. Existem alguns tipos que predispõem câncer e alguns tipos que podem predispor a formar verrugas. Então você Isso. pode ter verrugas na região genital, tanto masculina quanto feminina. Não vão matar ninguém, mas são sexualmente transmissíveis, pode crescer e precisa de tratamento. Sim. Agora, os que predispõem câncer, na mulher pode dar câncer de colo de útero, que é um câncer extremamente comum, que tem complicações muito grandes em mulheres jovens. Então, por isso que entra aquela história de fazer o Papa Nicolau na mulher a partir dos seus 23 anos, para que possa prevenir caso apareça algum sinal do HPV. No homem, existem outras alterações que podem acontecer também. Câncer de pênis pode ser relacionado a HPV, câncer anal pode ser relacionado a HPV, câncer de orofaringe, ou seja, da garganta, pode ser relacionado a HPV. Então são todas questões que podem gerar exposição. Tem a ver a garganta? Da garganta pode ser por exposição direta, de repente com outros tipos de sexo oral, por exemplo, pode transmitir. Sério? Exatamente. Você sabia dessa? HPV na garganta, que louco. Pode ter. Então no homem também é importante. Obviamente que na mulher, no colo do útero é muito mais comum e por ser mais prevalente. A mulher tem que fazer estectomia, que chama? Histerectomia, Histerectomia, pode tá ser vendo? que precise. Tá vendo que eu tô por dentro? Aí, ó, tá sabendo mesmo. Tô sabendo, tá indo bem. Que tem que tirar daí o útero, Isso. ovário. E aí pode ser que precise de outros órgãos retirar junto ali ou não. Casos iniciais, às vezes só uma cauterização pode ser suficiente. Às vezes tem uma cirurgia que chama conização, que tira só um conezinho ali do colo do útero, preservando o útero. Mas pode acontecer sim, da mulher ter um câncer de colo de útero, ela ter que tirar o útero e isso tira a fertilidade da mulher. Então é muito sério. Caramba, que coisa. E o da garganta, né? Depende da criatividade de cada um. De né? cada um. Exatamente. Meu Deus do céu. Então, a pergunta que eu fiz, eu queria saber do ranking de doenças sexualmente transmissíveis e como evitar. Porque tem gente que fala assim, ó, vou usar a camisinha, tá resolvido o problema. Tá? 99% das vezes tá. Existe uma doença que não é protegida pela camisinha, que é o próprio HPV.
Tá. Mas não é que ele não é protegido, é que ele pode dar em áreas que não estão inclusas na camisinha. Entendi. Então você coloca o preservativo, às vezes ali na região pública que fica na base do pênis, ali está exposto. Sim. E essa região exposta vai ter contato com a outra pessoa da mesma forma. Sim. Então o local que está protegido vai estar protegido. Sim. A grande maioria das doenças sexualmente transmissíveis vão estar protegidas e nós recomendamos o uso. Sim. Mas tem que saber que não é 100%. Agora, 100% não vai ser nada na vida. Então a gente tem que pensar em se cuidar o máximo possível. Uhum. Que interessante, cara. Você viu? Quanta Você está coisa, por dentro do né? assunto, hein? Tô por dentro, cara. Só estudei para pôr. Agora a gente tá falando de disfunção erétil, certo? Me interessa. Não, mas não é isso. Mas sabe por quê? Porque a gente já entrevistou aqui o doutor Flávio Machado, você deve conhecer, que é do Instituto, dono do Instituto Homem. Assim. Cara conhecido, famoso, tal. Eles falam aqui de uma facilidade assim de falar, não tem mais homem broxa aqui no Brasil, que a gente cuida de não sei o quê. Até onde isso é propaganda, até onde não é. Eu quero entender isso, porque são vários fatores, né? Idade, tabagismo. Eu queria que você explicasse isso, os fatores que levam o homem a ficar Maria Mole. Perfeito, vamos lá. A disfunção erétil, ela tem uma classificação clássica, né? Até o certo ponto ele tem que dar o toquezinho especial, né? Mas vamos lá, a disfunção erétil ela é dividida em duas partes, né? Ela pode ser orgânica, que é isso que você me falou, que é a pessoa que já não chega sangue no pênis. Se não chega sangue no pênis, deve ter algum motivo. Então pode ser diabetes, tabagismo, paciente que já fez algumas cirurgias da região pélvica, pode acometer os nervos que vão ali para o próprio pênis. Então isso tudo pode alterar a ereção de forma orgânica. Obesidade? Obesidade também tem sua influência, muito pela parte também hormonal, que pode também influenciar. Obesidade predispõe à queda da testosterona, aumento do estradiol, que é o hormônio feminino, que também pode culminar na disfunção erétil. Tá? Certo. Agora, existe também a disfunção erétil psicogênica, que é o seguinte, a pessoa fica nervosa na hora da relação sexual, de tão nervosa que ela fica, ela libera adrenalina. Liberando adrenalina, isso corta a ereção do paciente. Isso daí pode acontecer também. Sim. E pode ter os dois juntos. Então você pode ter uma disfunção erétil orgânica, psicogênica ou mista. A orgânica pode ser que não tenha tratamento direto da disfunção erétil. Então vamos pensar assim. Aquele paciente já tem diabetes há muito tempo, tem hipertensão há muito tempo, fumou a vida inteira. Os vasos sanguíneos que levam sangue até o pênis já se destruíram. A gente vai tentar primeiro remédio via oral. Primeiro passo, por exemplo, tadalafila, sildenafila, famoso Viagra, famoso Cialis. São remédios que eles vão aumentar a quantidade de sangue que vai para o pênis. E todo mundo pode tomar esse tipo de remédio? Nem todo mundo. Isso é importantíssimo. Todo paciente tem uma avaliação médica antes, pelos seus riscos de efeitos colaterais e de danos que podem ter realmente pelo uso indevido, né? Tá sendo clássico o pessoal de academia utilizar, o pessoal para outros fins aí de vasodilatação e até o abuso mesmo para a parte sexual também existe bastante gente usando. Eu sempre recomendo os pacientes a sempre ter uma avaliação de um especialista antes para evitar ou para pelo menos prevenir de ter esses efeitos colaterais, né? Isso é importante. Agora, quando você tentou a medicação via oral e falhou, existe um segundo passo do tratamento que são as medicações intracavernosas. O que é isso? É uma injeçãozinha com uma agulha fina direto no pênis, como se fosse uma injeção de insulina. A mesma agulha que usa de insulina que todo paciente faz 3, 4 vezes ao dia no abdômen, vai ser feita uma coisa, né? direto no pênis. Direto no pênis. Assusta muito, tá? Todos os pacientes que eu falo assustam. Quando eles voltam no consultório, eu sempre falo, né? A primeira vez eu falo para fazer comigo no consultório. Então eu faço a primeira injeção, ensino o paciente como é que usa e depois ele vai fazer sozinho em casa na hora de ter suas relações sexuais. Ele tem que, tipo assim, falar pra mulher, benzinho um tempo, que eu já vou lá dar uma injeção na ponta do cacete e volto. Não é bem na ponta, mas é isso. No fim das contas, é isso. Existe as injeções clássicas com seringa, mas também já existe aquelas canetinhas, não sei se vocês já viram canetas de quem tem diabetes, que usa, que você já regula. Exato. Existem essas canetas com medicação intracavernosa. Então, o cara pode estar com isso no bolso, vai no banheiro, faz a aplicação, volta e segue a vida, normalmente. E levanta na hora. Levanta na hora. Leva cerca de 5 minutos para fazer efeito. Às vezes até demora menos. 5 minutos para levantar e tem uma duração de quanto tempo? Aí vai depender de qual droga a gente colocou naquela caneta, vai depender da dosagem que foi utilizada. Isso tudo a gente tem que titular de acordo com o paciente, de acordo com o perfil de disfunção erétil dele. Vai depender da parceira, né? Vai depender Exato. Do estímulo tamanho também do documento, influencia. porque precisa também, mais sangue, não é isso?
Até é verdade, mas para esse tipo de medicação talvez não se aplique tanto esse dado. Mas sim, realmente, pênis maiores vão demandar maior fluxo sanguíneo. Mas ao mesmo tempo que demandam maior fluxo sanguíneo, eles têm mais vasos sanguíneos também. Então, isso fica meio que equilibrado, digamos assim. E o último caso, a disfunção erétil mais grave que existe, é você já tentou fazer comprimido, já tentou utilizar as injeções, mesmo assim não funcionou, existe a prótese peniana, que é uma cirurgia que a gente faz, que a gente substitui aquela parte do pênis que fica dura por uma prótese. Essa prótese, ela aparece com um silicone, mesmo silicone que você vê em prótese de mama, em volta, só que é um pouco mais firme, é uma textura mais firme desse silicone, para que fique sempre rígido. Então tem uma prótese que ela é semi-rígida, que ela fica sempre semi-rígida, ela é como se fosse um arame dentro dessa silicone, então você consegue dobrar para guardar na cueca e consegue esticar de novo para ter relações sexuais, para urinar, etc. E existe uma prótese que ela é inflável. Então você tem um dispositivo que você deixa no abdômen do paciente cheio de água e Tunico um botãozinho... Tunico Pereira, na hora que ele falou Tunico Pereira, ator, ele faz a bombinha. Exatamente. A grande vantagem dessa prótese inflável é que não fica em ereção sempre. Então quando você está num momento descontraído, de vida, com família, às vezes com um familiar mais novo, um neto, uma neta, você não vai estar em ereção. Que é uma coisa que pode gerar um desconforto em alguns pacientes que têm a prótese semi-rígida. Então quem está com essa prótese que ela é rígida, ele vai estar sempre assim. Então ele vai ter que sempre usar uma roupa mais larga para esconder um pouco. Sunga branca nunca mais. Exatamente, senão fica numa um coisa meio, do lado, é isso? meio desconfortável. Aí vai depender de cada um, né? Tem alguns que pode ser um salame e alguns não. Que horror. Mas são coisas que influenciam. E aí a brincadeira de não existe mais ninguém broxa no Brasil, esse princípio é verdade. Porque você tentou o comprimido, não deu. Você tentou fazer a injeção, não deu, a prótese vai fazer funcionar. Então qualquer pessoa pode sim conseguir chegar a ter ereção mesmo com disfunção erétil grave. Nem que seja essa ereção artificial que é da prótese. Mas doutor, o que eu estou vendo pode ser que eu esteja enganado, que é um mercado livre, clandestino, para o Tadalafila, para o Cialis e tal, e gente morrendo do coração por conta disso. É plausível o que eu estou falando? Isso pode ser verdade, mas é muito raro assim. A história do usar tanto a Tadalafila quanto a Sildenafila, que é o Viagra, e isso gerar infarto, meio que não é esses problemas que eles acabam dando. O que virou esse mito é que as pessoas que já tiveram infarto e utilizam um remédio chamado nitrato, elas não podem tomar porque são 2 vasodilatadores que vão dilatar muito o sangue do paciente, que pode gerar desmaio, pode gerar até algumas coisas de baixo débito, ou seja, não chega sangue adequado até o coração. Mas não é para a população geral. Por isso que você vê tanta gente utilizando e não tendo problema nenhum, mas está se expondo a um risco gigantesco. Mas eu digo, sabe por quê? Eu sempre pensei no senhorzinho. Tá ali, muito tempo ela viúva, tá tempo sem fazer um exercício, tal, bigoleta parafuso. Aí ele contrata uma moça mais jovem. Ele, tomando remédio, que como não levanta muito tempo, ele fala, benção, que alegria. E aí o cara começa a fazer um esforço físico com a alegria que ele está aqui. E aí que eu acho que vem o infarto. Isso pode. Isso pode, sim. Né? Uma das coisas que a gente avalia numa consulta médica de um paciente que quer utilizar esses remédios é avaliar a capacidade do paciente. Essa capacidade a gente mede em uma coisa que chama METs, que são medidas de esforço. Ou seja, a pessoa consegue subir uma escada? Consegue andar um quarteirão? Quer dizer que ela tem uma capacidade tanto pulmonar quanto cardíaca para uma atividade física. E aí você consegue saber se o paciente ele é candidato ou não a utilizar o remédio. Voltando lá atrás que a gente já conversou, precisa de avaliação médica antes. Sim. O remédio é o mesmo, o tratamento vai ser o mesmo. Pode comprar sem receita, sim. Não concordo com isso, mas pode. Qualquer farmácia vende. Agora, se você for se expor a esse risco, precisa ter uma avaliação de alguém que vai saber se você pode usar ou não. Tem pessoas que não podem. E às vezes a gente pode... esse paciente não pode usar o comprimido. Vamos fazer a injeção. Sim. Não é que vai passar no médico e vai falar, não pode tomar, vai ficar sem relação. Vamos talvez para outro caminho e chegar no tratamento mais adequado para aquele paciente. Doutor, eu tenho vontade de tomar, porque eu acho que ganha vida o negócio. É verdade? Isso pode ser verdade, porque ele vai causar uma vasodilatação e pode aumentar a ereção. Por que a gente não recomenda para quem já tem a função erétil preservada? Porque quando for lá na frente que precisar, já vai ter gastado a ficha. Entendi. E aí isso pode acontecer de você começar a usar de forma precoce. Entendi. E, logicamente, quando tiver com a idade mais avançada, pode ser que isso se demande.
Sim. E aí você já gastou essa ficha. Dá dor de cabeça? Dá. Esse é o principal efeito colateral. Tipo, mas não é em todo mundo. Sangue na cabeça? Na verdade, não é que sobe. Faz uma vasodilatação do corpo inteiro, inclusive do pênis. Existe uma coisa da história da medicina que é o seguinte. O sildenafil Viagra ele não foi inventado para disfunção erétil. Ele foi inventado para ser um vasodilatador do coração. Quando a indústria foi desenvolver, era para tratar doenças cardíacas. O efeito colateral que se viu foi muitas pessoas tendo ereção. E aí começou-se a ver que esse efeito estava mais interessante do que o que a pessoa estava inventando. Exatamente. Coração, e aí entrou nisso daí uma questão de que mudou um pouco o foco daquele mesmo remédio. É que nem essas canetas de emagrecer. Que era para diabetes. Exatamente. Diabetes, né? O mecanismo de ação delas foram criados para diabetes, mas também uma coisa assim. Ok, usa-se para emagrecer, mas obesidade também é outra doença que deve ser tratada. Sim. E se descobriu que é um efeito muito bom, um efeito muito legal, mas mesma coisa. Até proibiu-se a venda hoje sem receita médica dessas canetas, porque estava um uso indiscriminado, pessoas fazendo errado, doses erradas. Pensa, não, vamos passar no endocrinologista, passa no especialista, ele vai passar para você a dose certa, o remédio certo. Hoje em dia tem mais de 5 dessas canetas no mercado. Qual que é a boa para você, qual que é a boa para mim, qual que é a boa para ele? A gente precisa de um médico para isso. Exatamente. Esse que é o foco aí de ter um especialista. O Dr. Gabriel é craque, viu? Nós precisamos ir para o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Odontoclinic Itavovô. Um sorriso muda tudo. Odontoclinic é uma clínica especializada, completa, com atendimento de clínico geral, prótese de implantes, aparelhos ortodônticos e os queridinhos do momento, que são os alinhadores Invisalign. Todo o nosso time de dentistas é capacitado pelo método de odontologia sem trauma, que visa atender de forma leve e humanizada, principalmente quem tem algum tipo de medo ou bloqueio nessa área. Aqui o atendimento é fácil e rápido. Clique no link e venha para o Odontoclinic Itavovô. Sorrir é bom. Sorrir Odontoclinic é ainda melhor. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Todo ano, mais de 60 mil empresas são roubadas. Seu comércio corre risco. E você, vai fazer o quê? É hora de instalar o kit de alarme ProDetect, a melhor empresa de segurança do Brasil. Monitoramento 24 horas, botão de pânico silencioso, aplicativo exclusivo, alertas em tempo real, equipe especializada e pronta para agir, instalação rápida e suporte técnico completo. E o melhor de tudo, por apenas R$ 199,00 mensais. É isso mesmo que eu disse, R$ 199,00 mensais. Esse é o melhor investimento de segurança disponível no mercado brasileiro. Ligue agora, 11 23 48 80 80. ProDetect, segurança tem nome. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10, vale a pena repetir. Venha e traga a sua família! Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Ah, vai dizer que você ainda não conhece os Spamed. São 43 anos de tradição.
inscreva e ative o sininho. Assim você não perderá o conteúdo de saúde e bem-estar que está revolucionando e impactando milhares de vidas. Sejam todos bem-vindos à SpaMed TV. Vai dizer que você quer economizar na hora de comprar os brinquedos da criançada. É simples, só falar que viu no Quiz Podcast e na hora você ganha desconto de 15% em qualquer brinquedo da loja. Unidades em Salto, Votorantim e Sorocaba! Promoção de verdade você só encontra aqui. Boom Brinquedos, uma explosão de alegria! Alguns anos atrás, empresas pagaram impostos que depois foram considerados inconstitucionais. O governo suspendeu a cobrança, mas milhares ainda não receberam o que é de direito. Agora, com orçamento bilionário, há recursos disponíveis para devolução. E a sua empresa? Será que tem direito? Você tem certeza de que está no regime certo e pagando o mínimo de impostos possíveis? E dentro da lei? A Business Solution do grupo M+, faz um diagnóstico gratuito e só cobra se houver valores a recuperar. É seu direito. Recupere o que é seu e com segurança. São mais de 65 anos de tradição. Business Solution. Contrate agora. Gente, voltamos. Olha, a gente está aqui com o Dr. Gabriel Franco e falando sobre disfunção erétil, falando sobre as doenças urológicas, enfim. E o Gustavo hoje está super interessado no assunto. Super interessado. Aqui para uma consulta. Já descobriu onde é no Campolim. Faz mais uma pergunta aí, Gustavo, que hoje você está afiado. Então, doutora, a gente fala sobre testosterona. E o homem, por exemplo, eu que já estou passando todos os 47 do segundo tempo, diminui a testosterona naturalmente, né? Vamos dizer assim, quem não faz exercício, quem está com a vida sedentária, cheio de problemas, estresse, o caramba. E eu já vi assim, 400 é baixo. Tô errado? Tá. Tô errado? Tá. Então eu queria saber o que é normal. Perfeito, vamos lá. A testosterona, ela é um hormônio que é normal para todo homem. Todo homem tem que produzir a sua própria testosterona para que ele possa ter a sua saúde de energia, de sono adequado, de libido, etc. Certo. E o que é importante dentro disso tudo? Hoje em dia se está se fazendo cada vez mais exame de testosterona em quem não deveria estar fazendo. E aí você vê níveis mais baixos em pessoas que não têm sintomas, sim, que não precisam de reposição e acabam repondo num cenário que não precisava. A gente vê pessoas com níveis normais querendo repor para ter mais testosterona, para ver se isso dá mais vitalidade, mais performance, e chega a pontos melhores estéticos, etc. Também a gente chama isso de uso abusivo, né? Que é o uso fora do uso médico. Sim. Quando que a gente precisa fazer, então, a reposição de testosterona? Quando que ela cai? Ela cai nisso que você comentou. Obesidade, sedentarismo, falta de sono e idade. Não é só ter uma idade avançada que está indicado a reposição da testosterona. A idade avançada é o seguinte: o nosso organismo envelhece como um todo, de qualquer pessoa. A gente vê a pele enrugar, a gente vê o cabelo embranquecer, mas a gente não vê os órgãos internos. É verdade. E os órgãos internos também envelhecem, eles podem perder a sua função. Sim. Então, quando a gente tem uma menor função do testículo, esse testículo produz menos testosterona do que ele deveria. Sim. Isso é o fenômeno daquela famosa andropausa, né? Andropausa. Que não existe uma data específica no homem, diferente da mulher, que tem a data que ela parou de menstruar, a partir daquele dia ela já teve a menopausa. A do homem isso pode ser gradual e pode nunca acontecer. Isso é muito de cada um. Não é toda pessoa quando envelhece que vai ter sua indicação de reposição. Sim. Então, quando que a gente vai repor? Quando o paciente tem sintomas, ou seja, ele perdeu a performance de atividades diárias, de trabalho, de acordar, de brincar com os filhos, de conseguir ter uma energia vital do seu dia a dia. Quando ele perde essa parte da energia relacionada à parte sexual, que a gente chama de libido, né, que é o desejo sexual, pode piorar a parte de ereção. Então você vê, eu acho que a melhor palavra que tem é performance. Quando a pessoa perde a performance dela, quer dizer que ela está com sintomas que podem ser da baixa testosterona. Mas não pode confundir com depressão? É exatamente isso que eu ia falar. Tô bem, por isso que eu entrei no pode ser. Porque tem um monte de outras causas. Sim. Vou te dar um exemplo. Vamos falar só da baixa libido, por exemplo. Pode ser uma relação interpessoal com a esposa, pode ser depressão,
pode ser que o trabalho esteja realmente extenuante, ele tá cansado porque tá cansado. Tá o cara cansado. trabalha 20 horas por dia e dorme uma. É. Ninguém aguenta isso. Sim. E aí vai estar baixa a testosterona? Vai. Mas o tratamento da testosterona vai fazer ele parar de trabalhar as 20 horas por dia. Vai. Essa que é a questão. Então, quando a gente tem uma baixa da testosterona de forma secundária, se eu encontro uma causa, o tratamento é tratar a causa. Sim. Não é tratar a reposição. Mas tem muitas pessoas que têm sim indicação. A gente vê no consultório quase que diariamente isso, a gente acaba passando para os pacientes que têm indicação clínica. Sim. Não para o paciente que quer ficar mais forte, etc. Porque esse uso a gente considera como abusivo. Tanto que nos esportes... que usa, né? Então, no esporte é doping. Uhum. É doping. Um dos tipos de doping mais clássico é usar a testosterona. Sim. Porque é fato que a performance melhora. É fato que o cara que é fisiculturista, se ele usar a testosterona, ele vai ficar maior. Não tenho zero dúvidas disso. Agora, as custas de quê? Eu sempre comento que assim, esporte de alta performance não é saúde. Quantos jogadores famosos de futebol vocês não conhecem que fizeram cirurgia do joelho, que lesionaram, que machucaram? Meu irmão é lutador de jiu-jitsu, tem 18 anos de faixa preta, ele falou, Gustavo, isso aqui não é saúde. É isso aí. Tem operação aqui. Quando você está no nível o miocárdio ao extremo. alto, exatamente. Então, saúde é exercício até um ponto. Sim. Quando você está nesse nível competitivo, profissional, etc., já passou do passo de saúde, passou para um passo de outra área. Não é que você... Não estou falando nem de certo ou errado. Estou falando assim que pro meu lado de médico, Sim. que eu estou preocupado com a saúde da pessoa, pode ser que tenha situações que eu não indique, Tá. pensando nessa parte da saúde, pelos efeitos colaterais que podem acontecer. Abuso de testosterona pode aumentar colesterol, pode dar infarto, porque o sangue pode ficar muito grosso, uma coisa que chama hiperviscosidade, pode ter alteração na fertilidade, que em muitas pessoas pode ser irreversível. Às vezes a pessoa foi lá, tomou testosterona aos seus 18, 20 anos, quando está com 30, quer ter filho, não consegue. Então, isso são coisas que podem acontecer. Acontece com todo mundo? Obviamente que não. Você tem um amigo que usou testosterona por 10 anos e teve filho normal? Tem. Mas pode acontecer. E aí, quando a pessoa quer usar, eu sempre oriento todas essas questões para que possa ter uma prescrição segura em relação tanto aos objetivos de curto prazo quanto aos de longo prazo. Mas o que é seguro? O que é seguro da testosterona? Porque tem uma tabela. Tem. Isso que eu queria entender. Esse valor absoluto ele não é bem delimitado pelo seguinte: não existe valor normal e anormal. Existe assim, estatisticamente, as pessoas que têm abaixo de 250 têm muito sintoma e que se você repuser, vai melhorar o sintoma. Entre 250 e 350 é uma zona meio cinzenta, assim. Tá. É normal, não é normal? Você vai ver referência que usou 350, 300, 320, fica nesse meio do caminho. Acima de 350 já é considerado normal. Entendi. Então, muitas vezes, essa questão de minha libido tá ruim, mas eu sou casado há 20 anos, a gente briga todos os dias, eu não tenho tempo. Mulher. Eu não tenho. Não é nem a mulher, mas é a relação a dois. Às vezes, tá ruim. uma terapia de casal que precisa não é repor testosterona. Às vezes, o que precisa é dormir um pouquinho mais para melhorar a qualidade de sono e melhorar a disposição no dia seguinte. Ou ganhar dinheiro. Também. Dinheiro é sempre bom, mas também se o cara trabalhar 20 horas para ganhar o dinheiro, talvez ele não consiga. Ou trocar então, de mulher, tem né? seus limites. Trocar de mulher. Isso eu já não recomendo pra ninguém. Tem que alinhar o relacionamento, né? Chegar no meio termo. Mas isso sim, são fatores que influenciam e que não necessariamente a gente vai pôr a culpa naquele exame, entendeu? Tá. Quando os caras falam assim, vou tomar bola, não sei o quê, é como se fosse uma segunda puberdade? Tomar bomba? Não é verdade, assim. A puberdade é um momento do nosso organismo que ele começa a aumentar essa produção. Então, seu organismo está inteiro preparado para isso, para crescimento. Tanto que tem aquele estirão do crescimento, né? Você vê que o menino, ele era o menor da sala, de repente ele virou o maior da sala em questão de 6 meses, 1 ano. Porque cresce muito rápido. Sim. Isso daí, o organismo inteiro está preparado para isso. Tá. Quando a gente já está na fase adulta, você não tem mais nenhum preparo para crescer. Isso. Você não foi feito mais para crescer. O que você pode crescer é massa muscular, você pode crescer em melhoria de qualidade das suas atividades, mas não vai ser outra puberdade. E quem usa essa bola, bomba, esteroide, exato, tem um monte de nome comercial que você vai ver por aí, e eles são todos com foco de crescer músculo, né? Esse vai ser o grande princípio. Tanto que a população que mais utiliza, dentre os esportistas, é a parte do fisiculturismo. Fisiculturismo. Falaram que cresce o queixo, o pé, enche de espinha. Alguns tipos de medicação pode acontecer, queixo não tanto, mas assim... Espinha pode dar, porque pode deixar a pele mais oleosa, né? E aí, igual a adolescência, que fica aquela mais oleosa da vida inteira, estoura um monte de espinha, pode aparecer. Pode ter o inchaço do corpo, você vê a pessoa inchada, não é só grande de músculo. Tá inchada porque acumulou água. E o fígado não consegue metabolizar tudo. O fígado apanhando.
É que nem se o cara bebesse muito. O fígado apanhando. Pode gerar disfunção hepática grave. Falo câncer, inclusive. Assim, gerar câncer e ter uma relação direta até é mais difícil da gente conseguir culpar 100% disso. Mas sim, é um risco. Caramba, o homem sabe de tudo. Eu tô saindo da seara dele Uhum. e ele tá falando de tudo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora o senhor, por favor, tem perguntas? Eu não, você já fez todas as perguntas. Gastou. Você estava falando que você cuida dos homens, né? Urologia. Por que você escolheu urologia? Isso é uma coisa engraçada. Eu não entrei na faculdade sabendo que eu queria urologia. Eu entrei na faculdade pensando em cirurgia. Sempre gostei da área cirúrgica. Só um comentário até importante. Todo urologista fez cirurgia geral antes. Então, todo urologista também é cirurgião geral. É clínico geral, como sim. Formação. Não, cirurgião geral. Cirurgião geral? Todo sério? urologista fez uma residência antes de fazer urologia, fez cirurgia. Caramba. Então, é um segundo passo da residência, né? Entendi. Então, era uma área que eu já sabia que eu queria, mas eu entrei na cirurgia geral sem saber qual sub-área que existe. Poderia ser coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião plástico, tórax, cabeça e pescoço, cirurgião de criança, cirurgião infantil. Então, tem várias áreas que pode fazer dentro da cirurgia. Dentre elas, a urologia. Por que acabou pintando aí a urologia nessa área, né? Vários amigos meus estavam querendo fazer urologia e eu fiquei pensando assim, por que eles estão gostando tanto, né? Vamos atrás. Fui fazer um estágio no Albert Einstein para conhecer como que era a realidade da urologia lá e gostei. Falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Tive a experiência de contato com médicos assim de altíssimo nível que admirei demais, que mais para frente foram vir a ser meus chefes durante a residência, que até hoje são grandes referências, e foi a área que eu acabei optando. Por que é bom urologia, né? Por que é interessante? Eu tenho até um professor que brinca que você pode fazer urologia ou você pode ser triste na medicina. Você pode escolher um dos dois. E a urologia é legal porque ela tem área clínica. Igual a gente estava brincando aqui de tratar a parte de saúde sexual, é 100% clínico. A cirurgia é o último passo, assim. Quase que você não opera pacientes de saúde sexual. Sim. Colocar prótese é muito raro. Sim. A segunda coisa que pode ter são cirurgias de menor porte, que você opera ali em coisa rápida, que você faz todos os dias, tem um volume grande, tipo cálculo urinário, fimose... Não é uma cirurgia de cabeça. Não são cirurgias que você fica ali só as 10 horas em campo, exatamente. E existe a cirurgia de maior complexidade também. Câncer de rim, câncer de próstata, câncer de bexiga. São cirurgias que ficam muito maior porte. Então você tem todas as possibilidades na mesma especialidade. Isso é muito legal. Olha, que interessante. Você viu? Interessante, é. Olha que A mãe da Milena não tem um rim por causa de cálculo. Isso é uma coisa até triste, assim, que pensando em saúde pública não deveria existir, né? A gente vê bastante acontecer, mas em termos de gestão de saúde, a pessoa teve uma cólica, ela merece o exame de imagem. Fez o exame de imagem, descobriu o que tem, ela merece um tratamento. E às vezes a gente vê que em determinados cenários, em muitos cenários na verdade, acaba que não consegue vaga, ou acaba que não fez o exame, foi deixar para fazer o exame e saiu daqui 2 anos. Então isso é uma coisa que, perda de rim por cálculo, é uma coisa que deveria não existir. Doutor, você dirige a Ferrari, vamos dizer assim, dentro de um Albert Einstein, e quando você vai para o serviço público, um SUS, você está de Fusca. Ou em algumas Fiat partes, 145. Sim. Eu queria saber o seguinte, o Fiat 145, você que não sabe, existiu, era um carro que a gente tinha que empurrar toda hora. Eu queria que você falasse qual é a diferença, me fala da diferença base. O fim, a gente consegue chegar a ser bem semelhante. Vou te dar um exemplo de, por exemplo, cirurgia de próstata, que eu comentei. Que existe a cirurgia aberta, que ela cura o câncer tão bem quanto a cirurgia robótica, mas tem os efeitos colaterais da cirurgia que podem existir, do tipo, operou a próstata, pode ter disfunção erétil depois, porque passam os nervos que vão pro pênis, eles passam grudados na próstata. A gente tem que dividir a próstata desses nervos, evitando lesá-los, para que eles possam continuar chegando até o pênis. Certo. E numa cirurgia que eu coloco dentro de um robô, que eu magnifico a imagem de 4 a 10 vezes, que eu tenho movimentos finos, já refinados pelo próprio instrumento, a chance de eu preservar é bem maior do que eu conseguir preservar na cirurgia aberta. Não quer dizer que a cirurgia aberta vai ser ruim. Eu já operei vários pacientes do cenário SUS, etc., que ficaram com a função Mas aí é muito boas. mais a habilidade do médico, da equipe médica, do que a precisão de um robô que dificilmente também vai errar, vai ter não. uma margem de 4, 5%. O robô não faz nada sozinho. Assim. O robô também é um cirurgião operando. Sim. E a gente comentando que existem cirurgiões de excelência que só fazem aberta, que se der um robô na mão dele vai sair pior. Existem cirurgiões de excelência da robótica que se der uma cirurgia aberta na mão dele vai sair pior. Tá. Isso acontece, por exemplo, no cenário, por exemplo, Estados Unidos.
O pessoal que tem robô desde que começou a formação, ele não sabe fazer uma cirurgia aberta. Se ele for fazer, ele vai fazer errado, por mais que seja mais simples e mais prático. Às vezes não precisa de material, não precisa de nada. E tem o cenário contrário. Sim. Tem a pessoa que só se expôs a aprender a técnica da aberta, que não adianta você colocar uma tecnologia, etc. Isso não supre a habilidade do cirurgião. Sim. O ponto principal sempre vai ser isso. E, além da habilidade do cirurgião, o próprio caso clínico. Se você tem um câncer aí que está infiltrando o nervo, você vai ter que tirar o nervo. Em detrimento da função erétil do paciente. Ele vai ficar com disfunção erétil, entre aspas, de propósito. Porque você não pode deixar aquilo lá. Não adianta você ir operar e deixar câncer para trás para que você preserve a ereção do paciente. E depois você vai tratar, nem que você coloque a prótese, entendeu? Você vai conseguir ir atrás desse tratamento. Então essa diferença acontece. Cirurgia de cálculo urinário. Existe um instrumento que chama balístico, que ele funciona por pressão de onda. E existe o laser. O laser é muito mais caro, fragmenta cálculos de uma forma muito menos lesiva para o corpo, mas os dois quebram pedra muito bem, obrigado. O paciente sai sem pedra do mesmo jeito. Sim. De repente, você fazer uma cirurgia aberta para cálculo urinário, vai tirar o cálculo do mesmo jeito? Vai tirar do mesmo jeito. Talvez ele precise ficar internado ali seus 5, 7 dias, tem um pouco de dor no pós-operatório, mas vai estar curado da doença da mesma forma. A tecnologia ela veio para ajudar tanto na recuperação rápida, nos efeitos colaterais, mas não necessariamente tem a capacidade do tratamento final melhor. O tratamento final você consegue fazer em qualquer cenário. Então, mas aí você está falando de robô particular. Manual no SUS. Não é isso que você está falando? Basicamente isso. Então, mas a situação que a gente vê é que muitas vezes a pessoa tem o problema, ela demora 2 anos para ser atendida. Aí ela vai para o saco. Isso pode acontecer. Literalmente. Isso, a depender das doenças, isso pode acontecer mesmo. Não é? Mas às vezes entra em muitas questões de gestão de saúde que entra entre a pessoa conseguir fazer o diagnóstico, por exemplo, lembra que eu comentei? Câncer de próstata, você faz o toque PSA, isso aí todo mundo consegue muito fácil no posto de saúde. Sim. Aí ela vai ser encaminhada para um urologista para pedir a biópsia. Aí vai ter que esperar a vaga da biópsia. Aí fez a biópsia, vai ter que esperar o exame de estadiamento. Fez o estadiamento, vai esperar a vaga para a cirurgia. E isso, num cenário de saúde pública, às vezes acaba se perdendo no caminho. E pode, passo a passo, aquilo perder. Que no consultório acaba ficando muito mais prático, que a pessoa quer marcar, ela precisa de uma coisa muito séria. A gente abre o encaixe para semana que vem, mês que vem no máximo, e resolve. Entendeu? Claro. Então, essa parte de acesso em serviços mais relacionados à parte pública acaba ficando mais restrito nesse sentido. Sim. Não é que um é melhor do que o outro, Entendi, mas é perfeito. que a disponibilidade fica muito mais fácil quando você tem esse tipo de disponibilidade, né? Sim, não, porque você tem que pensar numa nação, né? Exato. Uma nação que não tem plano de saúde e uma pequena parte que tem ou que pode pagar uma consulta. Exato. Perfeito. Pô, sensacional. Eu acho que mais explicado que você fez agora é impossível. Agora, eu fiquei impressionado mesmo, cara, com a didática, com tudo que você explicou. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? E é muito esclarecedor. Do jeito que você falou, esclarece muito de uma forma... E é isso. É isso. Eu queria agradecer a sua presença. Para te achar nas redes sociais, você posta vídeo? Você posta essas coisas? Eu, na verdade, vou começar a fazer alguns. Contratei uma assessoria. Contratei já uma assessoria para que possa buscar ter algumas coisas lá. Então vai ter bastante conteúdo no meu canal a partir do mês que vem, provavelmente. Esse mês agora vai ser de produção, né? Edição, tudo aquilo. Sim. A partir do mês que vem deve começar a ter coisa. E já aproveita os cortes daqui também. Já Exato, já vamos colocando também. O meu Instagram é @dr.gabrielfranco, dr.gabrielfranco. Não tem erro. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Prodetec, é um kit de alarme, monitoramento 24 horas por apenas R$ 199. Quanto vale a vida das pessoas que você ama? Quanto vale a sua vida? Pensa nisso, você está dentro de uma empresa, da sua empresa, e de repente você é assaltado, o que não é muito difícil hoje, nos dias de hoje. E aí? Você tem um botão de pânico? Você tem um botão que você vai apertar ligado direto com a polícia? A Prodetec pode te oferecer tudo isso. Entre em contato, tá facinho pelo Instagram. Você vai falar com a equipe do Dr. Clóvis. Anota aí, você vai falar com a Milena Barros. Vou falar de novo. R$ 199 mensais. Vem o kit e toda essa assessoria. Correto, Milena? E é isso aí. Prodetec. Confia. Business Solution. Cara, você sabe que fizeram um imposto. O Congresso adora fazer isso. Lançaram um imposto. E este imposto
não existe mais. Há 5 anos atrás, tá? Fizeram o imposto não existe mais. Milhares e milhares de empresas têm um dinheiro para restituir. Só que vocês não sabem. E por que vocês não sabem? Porque vocês não foram procurar a Business Solution. Entre em contato na Business Solution, é fácil. Você vai falar com o Marcelo Galo, com o Gabriel, com o Lauro. Tem uma equipe toda, são 50 profissionais para te atender. Tá bom? Business Solution. São cinco empresas numa só. Quero falar também da Boom Brinquedos, 10 unidades aqui na região de Sorocaba. Sorocaba, Salto e Votorantim. E vou te falar mais, já chega na sua cidade. Mandar um abraço pro meu amigo Carlos, porque eu vou falar uma coisa para você. Como ele treinou essas moças? Você vai comprar o presente pro teu sobrinho, você chega lá em dúvida. Eu quero um presente para minha filhada que tem 7 anos, 8 anos. Você não sabe o que é da moda. Aí tem aqueles fluff, já viu aqueles fluff? Falo, espetacular, R$800, mas espetacular, ele fala tudo, não sei o quê. Aí que você vai comprar, ele vai falar, tem aqui, tem desse, tem um menorzinho, se você tá sem dinheiro, tem isso aqui, tem isso aqui. Cara, eles parcelam, Boom Brinquedos, anota esse nome aí. Quero falar também do Spamed. O Spamed, sabe quem tá lá agora? Neste momento. Quem tá lá? A filha do Luciano do Vale. Um dos maiores narradores de todos os tempos, que morreu dia 19 de abril de 2014. Por que eu sei? Porque eu fiz uma passagem. A gente faz a TV do Spamed e ela está lá, espetacular, com o José. O José é um menino, acho que 12 anos, 13 anos. É por aí. E tá se cuidando lá. Já perdeu 3 quilos em 2 dias. Olha que espetáculo. Mas a ideia não é só isso, é perder medida, é recuperar a saúde desse menino. E o Spamed sabe fazer isso como ninguém, porque tem 44 anos de experiência. E ele não se consultou com uma endócrino normal, é uma endócrino infantil. Especialmente. Que cuida de obesidade infantil. Ela estudou para isso. Doutora Mariana. Doutora Mariana. Espetáculo. O menino tá feliz. Você acredita? Comer 900 calorias, tá feliz. Nós vamos sair daqui, vamos no ramal 10, vamos comer 5.000 calorias. Já vou aproveitar e falar do ramal 10, a melhor pizzaria de Sorocaba. Fica na Rua Aparecida. Cara, são 65 tipos de pizzas diferentes. Vários sabores. E tem o rodízio lá. O rodízio é espetacular. Parece aquelas cantinas italianas. Sabe aquelas cantinas italianas lá de São Paulo, do Brás? É aquilo ali. Ramal 10, anota aí. Você pode pedir também na sua casa. Só você pedir aqui. E o rodízio não tem só pizza, não. Não tem só pizza, não. É frango a passarinho, macarrão alho óleo, espaguete. Muito bom. Bom, eu vou falar, vai. Aí é pra você enfiar o pé na jaca mesmo. Tem uma pizza de chocolate, Gabriel, que eles colocam uma pizza de chocolate brigadeiro, tal, não sei o quê, e põe uma bola de sorvete em cima. Aí é de judiar, né? É para arrebentar qualquer... Daí você tem que ir para o Spamed mesmo. Bom, quero falar da psicóloga Andréia Vilela, que assim, além da minha terapeuta, ela é minha mentora. É verdade. Porque ela me fez ver a vida diferente. Vou te falar, você que fica com aquela frescurinha, principalmente homem, não vou fazer terapia, imagina, ficar conversando 1 hora, contar meus segredos, umas bobagens dessa. Eu, aos 47 anos, comecei a fazer terapia e vou te falar, nunca mais vou parar. Principalmente por causa da doutora Andréia. Beijo no seu coração, ela atende em Alphaville, em São Paulo, e dá para fazer por videochamada também, tá bom? O que mais que eu preciso falar, seu Chuca? Preciso falar da Odontoclinic, né? Odontoclinic. Odontoclinic, doutor João. Você que às vezes está com aquela dor de dente de lascar. E a dor de dente é braba, né? Quase como dor de cólica renal, né? Porque vem direto, tá doendo aqui, vai direto pro cérebro. Dói, fica inchado, buja, não sei o que. E aí que você precisa? De uma equipe especializada para resolver o seu problema. E o doutor João, com a sua equipe, na Itavuvu, na Avenida Itavuvu, aqui, Zona Norte de Sorocaba, ele vai te atender com o maior carinho. Odontoclinic Itavuvu. Marcos Okabayashi. Já botei meu óculos. Já tá de óculos? Já tô de Cara, óculos. eu não trouxe meu óculos de novo. Mas está lá em casa e com ele que eu trabalho. Eu não enxergo lufas. A sorte é que vocês colocam, é que vocês não veem. Eu vou mostrar aí para você que está em casa. É legal de mostrar. Por isso que isso aqui é um... Eu fazia isso no SBT também, viu? Ó, vem essas plaquetas aqui, ó. Posso mostrar as plaquetas? As plaquetas aqui, ó. Com todos os patrocinadores.
O endereço de tudo que eu falo é da minha cabeça. Por quê que é da minha cabeça? Por que é da minha cabeça? Tudo que eu falo é da minha cabeça. Eu sei que o áudio não apareceu. Exatamente, assim, isso que eu ia falar. Com esse TV também, né? Porque tá não fazendo a mesma coisa. Eu mostrei as placas para vocês, porque é o seguinte, eu tenho uma ordem de patrocinador para falar. Mas eu falo do coração. E é por isso que os patrocinadores continuam. Porque eu não tenho eu tenho uma dália só para saber que é. Mas eu não tenho o endereço aqui. O testemunhal que eu estou dando é porque eu frequento. E isso faz a diferença. É por isso que eu fiz merchandise para Telecena, Sucos Tang, Targifor, Yamaha. Não é à toa. Não é? E mais, hein, Chuca? Tem mais. Tem hein? mais. Tem mais. PB Kids e outros. Por conta disso. Porque eu vou no lugar. Eu frequento. Então eu sei como é que funciona o negócio. Inclusive, quando meu carro amassa... Mas você estava falando do Marcos Okabayashi. Preciso falar do Marcos Okabayashi. Você estava falando, você parou. Me perdoa. Marcos, você salvou a minha visão periférica e a minha visão de perto. Eu não enxergava mais nada. Você fez um óculos perfeito para mim. Ele fica ali no centro de Sorocaba, né? Centro de Sorocaba, E o seu óculos? Conta do seu óculos. Não, é maravilhoso. Ele é bifocal. Bifocal. A primeira vez que eu usei um bifocal, eu não gostei. Botei na gaveta e nunca mais usei. Mas não foi o Marcos Okabayashi que fez? Não foi, faz tempo isso. E é perfeito, né? E eu fiz um óculos de sol também, óculos escuro, também com grau. E ele também é bifocal. E, cara, é perfeito. Estou maravilhado com isso. Eu vi, você parece ceguinho andando de óculos escuros fica dentro do supermercado. Fica tão confortável que eu não tiro, eu esqueço de tirar. É verdade. Quem é meu último patrocinador? O Desamassando, eu tenho que falar? O Desamassando é o seguinte, toda vez que eu amasso o meu carro e não foram poucas vezes, não é isso, é culpa do sorocabano que não dá seta, viu? Vocês não dão seta, eu bato o carro. Aí eu na minha correria, lá, tal, não sei o quê, bati meu carro. Aí eu fico preocupado. Eu falo, meu Deus, preciso desamassar. Aí você precisa levar num crack. Na Avenida São Paulo, você leva pro Sandro, olha que criatividade, Sandro Desamassando. Criativo, ele chamou uma agência de publicidade para fazer. Beijo no seu coração aí, ele trata o nosso carro com o maior carinho, você fica com o carro, assim, novo. Acredite se quiser, novíssimo. Mais alguma coisa? Marcelo Soares. Então tá bom. Então, pois é, Marcelo Soares, dá uma olhada no meu cabelo, porra. Dá uma olhada, meu amigo. Olha como é que tá, eu preciso cortar o cabelo aí. É que acontece o seguinte, eu não arrumei tempo, você já marcou 2 vezes, eu desmarquei. Então me perdoa, vou lá, porque lá é o salão da beleza. Você vê cada mulher bonita, chique pra caramba. Que lugar legal. A Milena vai direto, a nossa produtora. É verdade. Quando você precisa ir para uma festa, para um evento, você liga pro Marcelo e fala, Marcelo, arruma um horário para mim, pelo amor de Deus. Ele vai lá, arruma um horário para você e te trata com o maior carinho. Rua Equador, número 115, fica no Barcelona, aqui em Sorocaba. Quem mais? Tradição urbana. Fala você, tradição urbana, que você conhece. Você vai mais do que eu. Então, a gente está lá sempre, tradição urbana. É o melhor, para mim, é o melhor restaurante de Sorocaba, disparado. O ambiente é bonito, agradável. O atendimento, as meninas lá já atendem a gente com maior boa vontade. E o chefe Zezinho, que é o responsável por todo o menu, é o dono do restaurante, ele vai na sua mesa conversar com você. É muito legal. E a comida? Não dá nem para discutir, né, Gustavo? Não, o cardápio é de primeira linha. Você não precisa ir para o restaurante em São Paulo, ir lá no Santa Felicidade, em Curitiba. Não é? Nós temos aqui um restaurante de altíssimo nível, com um chefe renomado. Top. E toda sexta e sábado tem a música romântica de Márcio Oliver lá, meu grande amigo Márcio Oliver. Então, Gabriel, se você brigar com a tua mulher, vai lá que você faz as pazes. É só com a música. Ela tá vibrando ali já. Falar da doutora Ellie, que faz massagens terapêuticas, ela faz drenagem linfática e outras, e faz massagens sensuais. Você que nunca fez uma massagem tântrica, nuru, se você não sabe nem do que eu estou falando, pesquisa. Dá uma gugada aí. Dá uma gugada que você vai ver. E vou te falar, a gente está falando de disfunção erétil, tudo, ela trata tudo isso com carinho, porque às vezes você precisa destravar. Essa parte psicológica que a gente estava falando, muitas vezes é isso. É o toque, é o cheiro, é isso, aquilo, e o autocontrole. E o homem, às vezes, acaba dando 2 pedaladas ou e escapa a corrente. Ou na segunda palma já sai o parabéns. Não pode, tá bom? Fala com a doutora Ellie aí. Exatamente. São técnicas milenares, né, que vêm da Índia antiga. Eu gosto de você glamorizando isso. Tudo. É legal.
Passes e Morgado Imobiliária. Você está precisando, você, empresário, você está fazendo expansão de rede. A gente pode falar alguns nomes aqui, a Gimper está fazendo com a gente, um monte de gente. Farmaponte, empresas grandes. Eles querem montar, eles fazem uma meta. Eu quero montar 5 unidades ano que vem. Você precisa de uma imobiliária séria, que vai achar o local, o barracão, ou fazer BTS para você, achar o terreno e o cara constrói, para que você consiga ampliar a sua empresa. A Passes e Morgado faz isso por especialidade, para você crescer no seu negócio. Seja um supermercado, seja uma academia, seja o que for. Passes e Morgado. Você vai falar com a Adriana Morgado. Ela é a craque. É isso aí. É isso aí? Feito. Doutor Gabriel, obrigado mais uma vez. Você deu uma aula aí. E a gente fica feliz de trazer profissionais do seu gabarito aqui. Muito bom. Obrigado aí pelo convite. Para próximas. É isso aí. Se você gostou dessa entrevista, olha, tem muitas outras entrevistas de você assistir no canal. Só entrevista top. Então, vá lá procurar, veja o que você gosta e tal. E assine o canal, liga o sininho lá para você não perder nada, tá bom? Então, até a próxima semana com mais uma entrevista bem legal para você.